A discussão pública do debate do impacto ambiental acerca da barragem de Fridão é um assunto na ordem do dia. O Amarante TV convidou Emanuel Queiroz, do Movimento Cidadania para o Desenvolvimento no Tâmega, para nos dar a opinião acerca do resumo não técnico que está disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente. Em primeiro lugar, a oportunidade de falar sobre isso é um agradecimento que eu devo fazer à Amarante TV. De facto, na nossa cidade, que é uma das mais implicadas com o Programa Nacional de Barragens, devido, em primeiro lugar, à barragem de Fridão e, em segundo, a todas as outras que fazem parte da dita cascata do Tâmega, está, parece-me, quer dizer, na nossa cidade e no Tâmega, o debate, até agora, e quase passou um mês, não existe, pura e simplesmente. E, portanto, esta oportunidade do Amarante TV é uma excelente oportunidade para falar exatamente e alertar as pessoas para a importância da participação. E a participação no debate começa necessariamente com o esclarecimento. Portanto, as entidades que participam desta iniciativa e que promovem, digamos, estes empreendimentos, que do meu ponto de vista são nefastos para o Tâmega, para Amarante e para as cidades e vilas do Tâmega, para o Tâmega em geral, para as pessoas, deviam já ter tomado mãos à obra no sentido de levar o esclarecimento à população. Porque, exatamente quanto ao resumo não técnico do estudo de impacto ambiental que está disponível na internet, no site da Agência Portuguesa do Ambiente, não tem fiabilidade, não é credível e esse documento é uma peça, enfim, entre aspas, miserável de toda a grande patranha que temos assim classificado o Programa Nacional de Barragens. Portanto, não serve de fonte, não é esclarecedor, é uma história contada às pessoas apenas como mais um degrau do processo que levará à construção das barragens. Evidentemente, se nós não tivermos acesso à fonte original, que são os estudos de impacto ambiental. Como é que se faz um espaço de debate público e ninguém discute? É estranho, absolutamente estranho. É evidente que já não se discutiu em Amarante o Programa Nacional de Barragens, não se discutiu no Tâmega, passou completamente ao lado, não é? Das 10 barragens, das 10 grandes barragens que estavam previstas para Portugal, 5 no Tâmega e não houve discussão pública. Eu tentei na altura levar a discussão pública à Assembleia Municipal, veio uma proposta para a Assembleia debater, para se debruçar sobre o Programa Nacional de Barragens, sobre o estudo ambiental que foi feito no âmbito do Programa Nacional de Barragens e, curiosamente, foi chumbada essa possibilidade de a própria Assembleia debater o programa e emitir um juízo, uma opinião, digamos, um parecer ou uma deliberação sobre o Programa Nacional de Barragens. E, portanto, já em 2007, a Assembleia Municipal, a maioria dos deputados presentes, PS, PSD, votaram contra. Portanto, é natural que isto, em Amarante, haja conveniências recônditas que nós não sabemos muito bem porquê, mas os debates não se fazem, o esclarecimento à população não se leva e a população acaba por não saber verdadeiramente de coisas que lhe dizem respeito do cotidiano da sua vida e da sua cidade. Qual é a sua ideia em relação ao Programa Nacional de Barragens? O Programa Nacional de Barragens, desde o princípio, já utilizei essa terminologia, é uma patranha nacional, é uma grande falácia. E porquê? Porque tem determinados pressupostos que assenta nas questões relacionadas com a interface ambiente-eletricidade. É evidente que a eletricidade é uma necessidade, mas o ambiente também. E para nós, sobretudo, numa fase como a que nos encontramos, com as questões relacionadas com Kyoto, com as cimeiras da Terra, etc. Portanto, Copenhaga, a última. E, portanto, nós temos, digamos, este enquadramento, perspectivando-se a possibilidade de ficarmos menos dependentes da energia, aumentar a nossa capacidade produtiva, energética nacional, mas sempre valorizando o ambiente como essência de todo o processo de vida em que nós estamos. E, na realidade, aquilo que nós assistimos é que, com discursos sobre energias renováveis,
sobre energias verdes e limpas, sobre as questões relacionadas com a biodiversidade, com preocupações ambientais e a tendência para melhorar, por isso, a dependência, a menor dependência com combustíveis fósseis, evidentemente que nós estamos no Tâmega a criar exatamente o oposto, isto é, o quadro ambiental que as barragens vêm trazer ao Tâmega é exatamente o oposto dessa harmonia, dessa ambiência e dessas energias verdes. Portanto, eu diria mesmo que para o Tâmega e para os concelhos do Tâmega, e nomeadamente para a cidade de Amarante, o Programa Nacional de Barragens não traz energias verdes, nem traz energias limpas, traz energias negras e são energias perenes para a nossa geração e para as próximas gerações. Diminui a qualidade da água, diminui a biodiversidade, é a completa implosão de todo o sistema Tâmega, altera os rios completamente. Aliás, ficaremos sem rio, pura e simplesmente. Os regimes hídricos são alterados, e são alterados numa escala sobredimensionada, em que Amarante fica submetida a qualquer situação que possa ocorrer, inesperada, algum acidente, algum problema que resulte de uma imprevisibilidade, que elas são, digamos, mais do que previsíveis. Estamos a assistir todos os dias a problemas dessa natureza e, portanto, o Tâmega, com as condições naturais que tem, não pode, do meu ponto de vista, comportar este sacrifício. Falou-se numa primeira fase numa barragem, depois a posteriori de uma outra barragem mais pequena. Como é que está isso? Há muita falta de informação. Quantas barragens, afinal, se constrói ou se pensa construir em Fridão? Bom, isto do meu ponto de vista, é um exemplo, digamos, da discricionariedade a que o Programa Nacional de Barragens leva. Refira-se que o Programa Nacional de Barragens não é nem mais nem menos do que um decalque do plano hidroelétrico que o Estado Novo tinha nos anos 50 para o Tâmega, no âmbito da Bacia do Douro. Portanto, as 5 barragens que foram concessionadas no Tâmega, uma à EDP e 4 à Iberdrola, são nem mais nem menos do que as mesmas localizações que há 50 anos estavam previstas. Portanto, há 50 anos não havia as preocupações ambientais que temos hoje. E, curiosamente, elas foram bater todas nos mesmos locais, que já estavam previstos. Portanto, o Programa Nacional de Barragens surge exatamente como uma peça falaciosa para justificar pretensões que já existiam antes da produção do estudo. Isto quer dizer, já sabia, no início do estudo, já sabia quais eram os resultados finais. Tinham que ser aquelas localizações, porque as localizações eram, digamos, as ótimas em termos de produção de hidroeletricidade. Mesmo sacrificando o Plano Nacional, o Parque Nacional do Alvão, como está concessionada, embora a Iberdrola diga que, por sua iniciativa, não vai fazer o transvase do Rio Olo, que seria um sacrifício para o Alvão e seria um sacrifício para as comunidades ribeirinhas do Olo, nomeadamente Amarante, onde o Olo desagua, e naturalmente no caso das comunidades da Serra do Alvão. Mas em relação a Fridão, é estranho porque, e isto deve ser discutido e deve ser debatido nesta fase, porque aquilo que foi concessionado no âmbito do empreendimento hidroelétrico de Fridão foi uma barragem em Fridão, com os descarregadores, etc., as componentes que a barragem comporta, e um açude ajusante da cidade de Amarante. Ora, se é isto que foi concessionado, e se é reconhecido pelos técnicos, e nomeadamente pela EDP, quem ouviu o administrador em Cabeceiras de Basto, em fevereiro do ano passado, dizer que se a barragem de Fridão estivesse a funcionar sem a segunda barragem, causaria dano à cidade de Amarante. Ora, se a primeira barragem que foi concessionada causa dano à cidade de Amarante, é evidente que eles, de alguma maneira, quererão, digamos, impedir esse impacto. Mas
também é verdade que a segunda barragem não foi concessionada. Ora, se a segunda barragem não foi concessionada e a primeira causa impacto à cidade de Amarante, é óbvio, do meu ponto de vista, que a barragem de Fredão, a concessão do escalão de Fredão, não pode ser feita por causa da cidade de Amarante. Aqui há gente, há vida. E, portanto, isto não é uma área desértica. E nós estamos cá.